Salve, salve, torcida! A gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, o Vasco segue em busca de reforços para a temporada para o Campeonato Brasileiro, né? A única competição que restou para o Vasco nesse ano de 2023. Vamos falar aqui de um jogador do rival que o Vasco vai enfrentar na próxima sexta-feira, que já está em negociações com o nosso clube. Vamos falar também aqui da situação do goleiro Ivan e também do atacante Orejano. Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, fique até o final. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o likezão aí, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Vai lá nos meus outros canais, Expresso Vasco e Danilo Vascaíno, se inscreve lá. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo e assistindo nossos vídeos. Os links estão aqui na descrição. Bom, pessoal, reserva do goleiro Léo Jardim. O Ivan se distancia de meta para ser comprado pelo Vasco. Titular nos 3 primeiros confrontos aí do Vasco na temporada, o Ivan perdeu o posto desde a contratação aí do goleiro Léo Jardim, que veio do Lille da França, que já atuou, inclusive, em 9 partidas em 2023. A perda de espaço pode significar a saída do goleiro no fim desse ano. Isso porque o contrato de empréstimo tem uma meta de jogos estipuladas para que o Vasco tenha a obrigação de compra junto ao Corinthians. O jogador pertence ao Corinthians e está somente emprestado ao Vasco. A meta principal estabelece que o Ivan precisa disputar 30 jogos. Caso isso aconteça, o Vasco será obrigado a comprar 90% dos seus direitos ao final dessa temporada. Mas, de acordo com o Globoesporte.com, o Corinthians gostaria de receber pelo menos perto do investimento feito na contratação do atleta, quando pagou 11 milhões de reais à Ponte Preta em 2022. O atual momento do goleiro dentro do Vasco dificulta para que aconteça esse cumprimento da meta. Reserva hoje, o Ivan teria que disputar cerca de 27 partidas dos 38 jogos do Campeonato Brasileiro, única competição que resta ao Vasco, para ter maior parte dos direitos comprados aí pelo Vasco. A situação incomoda o Corinthians, que antes dava o negócio como praticamente certo, né? Só que eles não esperavam a contratação do Léo Jardim, né? Isso deixa bem claro tudo que eu já falei aqui no nosso canal também, né? Que o Vasco escala o Léo Jardim devido ao contrato, né? O jogador vem em definitivo, o Ivan está somente emprestado pelo Corinthians ao Vasco. Só que, na minha opinião, o Ivan é muito mais goleiro. Esportivamente, seria mais benéfico ao Vasco ter o Ivan como goleiro titular do que o Léo Jardim. Porém, são negócios do futebol e a gente sabe como que funciona, né, cara? Infelizmente, o goleiro deve estar muito insatisfeito com essa situação. E eu não duvido ele pedir para deixar o Vasco antes do término do seu contrato, porque é uma situação que incomoda bastante. Eu tenho certeza que qualquer pessoa ficaria incomodada na situação do Ivan hoje. Na minha opinião, a diretoria do Vasco errou em contratar o Ivan, já que sabia que iria fechar com o Léo Jardim em definitivo, né? Poderia ter contratado um outro goleiro aí para compor o elenco do Vasco. Infelizmente, o jogador vai se sacrificar nessa temporada, ficando a temporada todinha no banco de reservas, sendo que poderia ser titular em várias equipes no Campeonato Brasileiro. Dias atrás, o técnico Maurício Barbieri falou a respeito da disputa entre os dois goleiros. Diz que iniciou as conversas pela contratação do Léo Jardim antes de tentar a contratação do goleiro Ivan. O Ivan já sabia dessa situação e chegou um pouco antes por conta do mercado. Ressaltou o treinador que não teve nenhum lance específico em partidas que o Ivan foi titular que o tirou ele da titularidade do Vasco. E para você aí, torcedor, quem deveria ser o goleiro titular do Vasco, o Ivan ou o Léo Jardim? Deixa aí nos comentários. Outro reforço contratado aí no início dessa temporada, né? O argentino Luca Orejano vem passando por algumas dificuldades também aí no elenco do Vasco, né? Várias lesões no início da temporada, problemas físicos e também um pênalti perdido no jogo contra o ABC pela Copa do Brasil, vem fazendo com que o jogador tenha uma grande superação dentro do Vasco. Jogador que chegou ao Vasco com claríssimos problemas físicos, encontrou inúmeras dificuldades de adaptação, tanto física e também adaptação com o elenco vascaíno. O próprio pai do jogador confessou que no Vélez ele treinava com 20 quilos e no Vasco está treinando com 80 quilos, né? Obviamente, o jogador iria sentir essa mudança no seu físico, né, cara? E com certeza o jogador não resistiu à intensidade dos treinamentos do Vasco e sofreu algumas lesões aí no início dessa temporada. De acordo com o Globoesporte.com, vale ressaltar que o jogador não gosta de cobrar pênaltis e mesmo assim foi escalado para cobrar aquele pênalti decisivo lá contra o ABC. Ele nunca havia batido um pênalti aí como jogador profissional, mas vale sempre ressaltar que o jogador custou mais de 20 milhões de reais. Ele chegou no Vasco
para resolver, né, cara? Essa é a grande verdade. Foi a maior contratação da temporada, maior do que qualquer outro jogador que o Vasco contratou até agora, e com certeza ele não mostrou absolutamente nada que credenciasse ele a ser titular do Vasco hoje, né? O Gabriel Peck voou no Campeonato Carioca e o Orejano teve várias lesões que deixaram ele no banco de reservas quando tinha condição de jogo, e quando ele entrou em campo, infelizmente acabou perdendo esse pênalti aí contra o ABC. O torcedor confia sim na recuperação do atleta, que ele consiga aí ter um bom recondicionamento físico, ele realmente mostre o seu grande futebol que ele mostrou no Vélez, no Campeonato Brasileiro, né? A gente espera isso, né? Porque o jogador foi contratado a peso de ouro e até agora não mostrou absolutamente nada. Vamos torcer para que o jogador faça um bom Campeonato Brasileiro e ajude o Vasco na única competição que restou nessa temporada. Deixa aí nos comentários se você acredita que o Orejano vai dar a volta por cima dentro do Vasco, se você acha que ele vai conseguir ter um bom porte físico aí para aguentar mais jogos e com certeza aguentar combates frente a frente com os zagueiros dos adversários, porque agora não é zagueiro de Nova Iguaçu que ele vai enfrentar, não é zagueiro do Boa Vista, zagueiro aí de time pequeno do Campeonato Carioca, e sim zagueiro de seleção brasileira, que joga o Campeonato Brasileiro, zagueiros aí de time grande aqui no Brasil, zagueiros com experiências no futebol europeu. Com certeza o Orejano tem que estar bem fisicamente para aguentar aí a sequência no Campeonato Brasileiro, porque caso contrário vai ser dinheiro jogado no lixo, e muito dinheiro jogado no lixo. Bom, pessoal, para fechar nosso vídeo, vamos falar do interesse do Vasco aí na contratação do meia David Braga, que está no Atlético. Rival do Vasco na próxima sexta-feira, no amistoso que o Vasco irá fazer em São Januário contra o Clube Mineiro. O meia atacante de 21 anos foi um dos destaques aí na campanha do Campeonato Mineiro pelo Atlético. Então foi muito bem aí no Campeonato Mineiro. Ajudou bastante o Atlético na semifinal contra o Atlético Mineiro, quando o Atlético venceu o Galo por 1-0. Vale sempre ressaltar que o Atlético fez uma ótima campanha e quase chegou aí à final do Campeonato Mineiro. O diretor Paulo Brax já teria feito um contato com a diretoria do Atlético buscando informações sobre o jogador. De acordo com o Globoesporte.com, o Vasco ainda não oficializou uma primeira proposta. A Rádio Itatiaia foi a primeira a informar esse interesse. O jogador, que foi emprestado pelo Desportivo Brasil de São Paulo ao Atlético, atuou em 6 partidas, 5 delas como titular, e teve grandes atuações, como eu disse, sobretudo em cima do Atlético Mineiro nas semifinais. Vamos aguardar ver se o Vasco vai avançar nessa negociação, né? Fato é de que o Vasco vem encontrando muitas dificuldades no mercado, jogadores que estavam próximos de fechar e já estão mais distantes do Vasco, como hoje. O volante Campuzano foi extremamente especulado no Vasco, estava praticamente fechado o negócio, mas infelizmente a negociação esfriou totalmente, o jogador está bem longe de São Januário, e também o atacante Lucas Braga. Esse jogador também esteve perto do Vasco, porém as negociações emperraram e a gente não sabe se o Vasco vai ainda demonstrar interesse na contratação desse jogador. Entre vários outros nomes que foram especulados, como o do próprio Eduardo Sacha do Atlético Mineiro, esteve também muito perto, porém não houve avanço nas negociações. Deixa aí nos comentários se te agrada a contratação desse jogador de 21 anos, né? Um jogador desconhecido para muitos. Tomara que venha e dê certo com a nossa camisa. Jogou muito bem com a camisa do Atlético. Vale sempre ressaltar que o Vasco precisa de ter jogadores qualificados, né? Se esse jogador chegar no Vasco e ser um bom reserva, vai ter valido sim o esforço e sim a contratação, porque precisa sim ter elenco para a competição do Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis!